Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é mais uma reunião do nosso NEP-GISEL. Hoje, dia 28/4/2026, nós prosseguimos com o capítulo 14 de João, que é a nossa proposta desse ano de estudarmos o Sermão do Cenáculo, né? Então, hoje provavelmente a gente encerra esse capítulo 14 e depois aí na sequência com 15, 16 e prosseguimos. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, tá. Então, olha, semana passada, nós encerramos o estudo com esse versículo aqui, ó. Temos vos falado essas coisas enquanto permaneço junto de vós. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre esse um pouco mais para frente, mas é só para a gente fazer o link com a última coisa que a gente viu, né? Peraí. Pronto. Então, que a gente comentou, né, que tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto de vós. Quer dizer, enquanto eu estou aqui, eu estou avisando o que vai acontecer. Olha, gente, eu estou alertando tudo que vocês vão passar, tudo que eu vou passar. Vão ser momentos difíceis, né? Estou fornecendo a vocês todas as orientações necessárias, as orientações possíveis para que vocês prossigam, né, da melhor maneira possível. Mas só vamos em frente, que depois a gente vai voltar nessa questão aqui, né? Então, vamos lá, ó. Então, o que a gente viu foi isso aqui. A partir de hoje, a partir de agora, a gente vai ver esse trecho aqui, que está aqui. O 31 é o último, realmente a gente termina hoje. Acho que dá para terminar hoje. Então, veja, ó. Só uma visão geral de tudo, depois a gente volta, né? Os detalhes. Então, vamos lá. Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasse. Espera só um pouquinho. Se me amasseis, vos teríeis alegrado por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Ó, aqui, como a gente comentou, é o que a gente vai voltar a falar sobre aquele versículo, né? Não mais falarei muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo e ele não possui nada em mim. Mas para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos, saiamos daqui. Peraí. Então, vamos lá, ó. Então, o primeiro versículo, né, que tá aqui, ó, 26 aqui. Vamos pensar nele um bocadinho. Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Eu acho fantástico esse versículo, gente. A gente ainda vai ler, né? Vai comentar, tal, mas tem uma coisa aqui que eu acho fabulosa. Eu já devo ter comentado com vocês, mas vamos comentar novamente, né? Então, ele fala do Paracleto, e é lógico que aqui dentro da doutrina espírita a gente entende que esse Paracleto é a doutrina espírita, né? E o Pai enviará em meu nome,
este vos ensinará todas as coisas, e o que eu acho fantástico, e vos lembrará todas as coisas. Vos lembrará. Ele sabia que a gente ia esquecer, ele sabia que a gente ia deturpar todas as coisas. Eu costumo falar, quando eu comento isso daqui, que a gente passou por uma inquisição que matava em nome dele, né? Então, a gente deturpou muito de tudo que ele deixou para a gente, né? Ao longo aí da nossa história, né, da humanidade, muito foi deturpado, né? E quando ele fala, vos ensinará todas as coisas, gente, tem mais ainda, né? Quando, é, quando a gente fala que... Peraí, que tem gente chegando. O Espiritismo veio, trouxe a verdade, né? Trouxe muitos ensinamentos, né? Aí depois disso, a gente teve ainda um ato de misericórdia divina, que vem toda a obra de Chico, né? Toda a obra de André Luiz, que ensina e que esclarece muito mais de tudo que a gente aprendeu com Kardec, né? Então, eu assim, particularmente, dentro do meu coração, né, parece que a obra do Chico, principalmente ali, Emmanuel e André Luiz ali, né, parece que é uma continuidade de Kardec, sabe? Para mim é como se fosse uma continuidade, né? Mas, isso, desculpa, né, isso é só um parecer meu, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. Bom, comentando novamente, a gente traz aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, né? E como a gente está seguindo o livro do Cláudio Fajardo, que eu sempre coloco aqui no cantinho aqui, né? Ele, às vezes, usa uma ou outra palavra diferente na tradução que ele usa para interpretar, né? Aqui nós temos o Paracleto, aqui, mas o Paracleto e o Espírito Santo, e ele já utiliza outras palavras, ele usa mais o Consolador, que a gente também usa isso em várias traduções aí, né? Mas o Consolador e o Espírito Sagrado, ele vai comentar mais para frente por que ele usa esse termo aqui, né? Então vamos ver o que ele fala aqui. Mas o Consolador. A codificação espírita nos fala ser este Consolador, não outro mestre ou alguém em especial, mas o próprio advento do Espiritismo, que, revelado por um grupo de espíritos superiores e orientados pelo próprio Senhor, tudo nos faz conhecer e, unindo moral e ciência, nos capacita para conquistas maiores em matéria de espiritualidade. Aqui a gente tem que lembrar, primeiro, que ele não está falando do espírito de verdade, ele está falando da doutrina espírita de uma maneira geral, né? Ele está falando da codificação espírita. Então, ele está considerando esse Consolador como sendo todo o movimento da codificação espírita, né? Então, ele considera como o advento do espiritismo, né? Que foi revelado por espíritos superiores, tal, orientados pelo próprio Senhor. E quando ele fala que tudo nos fez conhecer, e unindo moral e ciência, nos capacita para conquistas maiores em matéria de espiritualidade. Isso aqui nos faz lembrar o que a gente já comentou em reuniões passadas, quando a gente falou, por exemplo, lembra daquela questão quando a gente falou, vou preparar-vos um lugar? Lembra? Quando a gente falou, na verdade, quando ele fala, vou preparar-vos um lugar, tudo que ele nos trouxe, o que ele nos entregou em termos de nos capacitar para a gente montar, para a gente conquistar esse lugar, esse patamar evolutivo. Lembra que a gente comentou sobre isso bastante? Não é? Então, não é que ele está preparando, ele tá nos preparando para que a gente conquiste esse lugar, né? E esse lugar não é um lugar físico, é considerado que é uma condição espiritual, né? Uma condição espiritual, um patamar espiritual. Então, essa última frase aqui dele faz a gente lembrar aquele estudo que a gente já teve, né? Então, peraí, prosseguindo aqui. O Espírito Sagrado, né, que ele usa aqui uma palavrinha diferente, né, que o Pai enviará em meu nome. Poderíamos aqui usar a palavra sagrado, preferimos, né, preferimos
aqui usar a palavra sagrado, em vez da tradicional santo, que a gente escuta a gente vê em várias traduções, né? O Espírito Santo. Por ter sido a expressão Espírito Santo muito mal interpretada pela tradição cristã, por alguns segmentos religiosos, né? O adjetivo sagrado ou santo, qualificando espírito, deve ser analisado no sentido de que esse espírito se fez sagrado ou se santificou por meio da vivência plena da lei de amor. Dessa forma, não é um ser criado de modo especial, mas alguém que se fez assim. E aquilo que se fez assim, a gente não, novamente a gente pode considerar aquela questão da nossa conquista, né, da conquista de cada um. Então, se ele está falando aqui de um Cristo, por exemplo, está falando de Jesus, ele não é alguém especial, que foi criado de maneira especial, não. É alguém que se fez assim, ou seja, ele já passou por todo o trajeto necessário para que ele conquistasse essa condição que hoje ele tem, né? Prosseguindo mais um pouco. Todavia, sugerimos aqui uma interpretação mais ampla. Não se trata de um espírito enviado por Deus, mas de um momento de amadurecimento atingido pela humanidade, a tal ponto de a ela ser permitidas revelações que em seu estado de infância não era possível. Será em nome do Cristo, pois só pela conquista de virtudes que ele representa, pode o ser humano atingir esse estado evolucional. Então, só pela conquista de virtudes, que é o que a gente estava comentando, né? Da nossa construção desse lugar, desse patamar, dessa condição, né? Assim, o Pai enviará, isto é, a lei permitirá que tal fato se dê. Olha que interessante isso. Pois ninguém pode deter um acontecimento quando é chegado a hora propícia para que ele se manifeste. Então, aqui a gente pode lembrar, inclusive, a questão de que quando a gente pensa em... Vocês vão ter que ter paciência comigo um pouquinho hoje, viu? Quando a gente pensa em planejamento, né? Às vezes a gente faz um planejamento para o dia, por exemplo, hoje eu fiz tinha um planejamento no meu dia, eu não consegui fazer metade das coisas que eu tinha planejado, porque eu tive um monte de imprevistos, um monte de coisa acontecendo aí. Agora, existe um planejamento, isso que a gente tem que ter claro na nossa vida, na nossa mente, né? Que existe um planejamento para essa humanidade, para esse orbe, que não foi feito ontem, ou na época da doutrina espírita, ou na época que Jesus esteve aqui, e que um planejamento que foi feito há mais de 4,5 bilhões de anos. Quando a gente considera esses 4,5, já existia esse planejamento, né? Ela veio, inclusive, porque ela fazia parte desse planejamento, né? Então, a gente pode lembrar das 3 revelações que a gente teve. A gente sabe que elas vieram no momento em que a humanidade estava preparada para receber aquilo, não é isso? Então, aqui ele fala também que quando ele fala o Pai enviará, isso faz parte da lei, isso faz parte do planejamento. Estava previsto, é isso, é o planejamento, né? É o planejamento. Não é que simplesmente ele olhou para a humanidade e falou, agora eu vou mandar o Consolador. Não, né? Isso fazia realmente parte de um planejamento muito, muito, muito maior que a gente não tem noção, né? Da imensidão disso. Vos ensinará todas as coisas. Quando atingimos um determinado patamar evolutivo, criamos condições de fixação de novas lições, né? Isso é claro, né? E o texto evangélico é claro.
todas as coisas, ou seja, a evolução ampliando as possibilidades, tudo nos será revelado. Faz parte da missão consoladora do Espiritismo explicar todas as coisas, pois, assim acontecendo, compreendemos e, compreendendo, estaremos mais capacitados a nos fazer felizes e construtores da paz ideal. É interessante como ele traz várias vezes a palavra, né? Mais capacitados, né? E conquistas de virtudes, né? Então, o sermão, né, trabalha sempre nessa mesma toada, vamos dizer assim, né? E vos fará lembrar de tudo que vos tenha dito. Jesus, por ser um espírito superior, tem compromisso com a verdade, obviamente, né? Entretanto, quando alguém revela algo a outra pessoa, para o receptor, é a revelação vinda de fora para dentro. Por mais importante que ela seja, sua atuação é limitada. Ocorrendo o amadurecimento por parte da criatura, esse despertar da verdade acontece de forma natural e a própria criatura efetiva em si a revelação. Uma coisa um exemplo, né, muito claro disso, que tantas vezes a gente comenta, que vocês já ouviram tantas vezes, é aquela coisa, né? A gente lê um livro hoje, daqui uns 3, 4 anos, você volta a ler o mesmo livro, você encontra ali coisas fantásticas que você não tinha encontrado na primeira vez que você leu. Não é isso? O que é isso? É o amadurecimento que está aqui no último parágrafo, né? Então, ocorrendo o amadurecimento por parte da criatura, então, quando você volta naquele livro, seguramente porque você já estudou uma série de coisas e você sabe que provavelmente você vai encontrar coisas diferentes naquele livro, né? Quantas vezes a gente volta no Paulo Estevão, quantas vezes a gente volta nos textos de Emmanuel e a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava há algum tempo atrás, né? Hermes? Só um pouquinho, ok. É só uma questão de talvez de entender, porque aí diz Jesus por ser um espírito superior. Aí me deu um estalo aqui, segundo a classificação que Kardec fez no Livro dos Espíritos, na questão número 100, embora isso aí a gente entende, né, quando que se refere ao espírito superior. Na segunda classificação que Kardec fez, que não é uma classificação assim, vamos dizer, É só totalmente. uma questão didática, né? Não, mas bota espírito superior, um espírito de segunda ordem, segunda classe. Jesus é espírito puro, primeira ordem. Então, aí está. Quem escreveu isso aí não leu essa questão assim, que ele regrediu Jesus, colocando segunda ordem e segunda classe. Jesus é da primeira ordem e do espírito puro. Quer dizer, para aquele. É uma maneira de dizer, né, com certeza, com todas essas explicações que ele nos dá, a gente tem certeza que ele tem esse entendimento, né? Mas é uma maneira só de se expressar, né? Mas é uma maneira, mas as pessoas que às vezes estão chegando assim, na doutrina, ouve isso aí, está repetindo errado e aí está sempre vendo gente falar um monte de coisa errada porque houve alguém que colocou, né? Se a gente puder cortar. Mas ele não deixa, mesmo a gente podendo classificá-lo como um espírito crístico, na verdade, acima de um espírito puro, ele não deixa de ser um espírito superior. Sim, já passou para essa parte. Já passou, né? Não deixa de ser. É uma maneira de se expressar só isso. Tem um brevet, tudo bem. Vamos lá. É a esse momento evolutivo que o mestre se refere quando diz: nos fará lembrar de tudo que você tem dito. Pois quando a gente volta, né, a estudar alguma coisa, a gente sempre já consegue enxergar com outros olhos, né?
Pois naquele momento ele disse, e no instante em que fizermos ele ser lembrado por nossa prática, estaremos dando mostra de nosso progresso espiritual, porque só por meio da vivência do Evangelho atingiremos esse amadurecimento caracterizado com a vinda do Paráclito, que é o Cristo operando em nós. Outra coisa que a gente que nos faz lembrar, quando ele termina que é o Cristo operando em nós, nós falamos, eu lembro que nós terminamos a reunião passada com a frase, né, ele se fez carne. E um dos comentários que a gente fez foi da questão do nosso, a gente estava falando sobre a questão do nosso Cristo interior, né, da nossa centelha divina, como quiserem chamar, né, que ela pode estar pequenininha agora, vamos dizer assim, apagadinha agora, né, mas à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai evoluindo, essa centelha divina, esse Cristo interior, ele vai se exteriorizando cada vez mais. Então, em cada momento que a gente pratica o bem, em cada momento que a gente está voltado para o bem, né, é como se ele tivesse se exteriorizar. A gente está exteriorizando o Cristo interior que eu tenho, não é? Então, à medida que isso vai evoluindo mais no nosso caminhar, nós vamos exteriorizando o Cristo cada vez mais, né? Então, nós podemos atingir um momento realmente daquele, como Paulo diz, né, não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, não é isso? Então, nesse momento, a gente está realmente exteriorizando tudo que nós temos o Cristo dentro de nós, né? E aí a gente pode dizer, como está escrito também no primeiro capítulo de João, né, quando ele falou, tabernaculou entre nós, e o verbo se fez carne, né? Nesse momento, quando a gente exterioriza o Cristo, é o Cristo na carne, o Cristo se faz carne, se exteriorizando através de nós, né? Que é o que ele comenta aí, o Cristo operando em nós. Fala, querida. Eu estava lembrando, Valdete, de um estudo maravilhoso que você fez, o Natal Simbólico, lembra? Ah, tá. Humberto Campos, né? E é exatamente o que você está falando, o Cristo nasce pequenininho lá na nossa humildade, depois ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo, né? É esse o simbolismo, é isso, ele vai crescendo em nós até que se exterioriza através de nós, exteriormente também falando nas nossas atitudes, no nosso pensamento, daquilo que a gente externa, né? Eu lembrei disso, aquele estudo ficou marcado em mim, foi muito bonito ele. Que bom, querida, que bom, muito bom. Obrigado pela lembrança. E prosseguimos mais um pouco. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. A gente comentou já várias vezes que é de praxe dentro do Evangelho de João ele repetir muitas vezes a mesma coisa, né? Para reafirmar uma ideia, para esclarecer uma ideia. Mas a gente comentou que, mesmo sendo repetido, vamos dizer assim, ou ele apresenta a mesma ideia com outras palavras para que as pessoas possam entender melhor, né? Ou ele volta no mesmo assunto, mas acrescenta um detalhe a mais, né? Acrescenta um detalhe a mais. Aqui, quando a gente começou esse capítulo, né? O primeiro versículo era: não se turbe o vosso coração, não é? Lembra? E aqui ele volta nisso, ó. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, aqui ele está acrescentando mais um detalhezinho aqui, ó. Nem se atemorize. Né? Então, ele está falando da... Oh, meu pai, isso aqui tá... Gente, desculpa.
Ele está falando da questão da ansiedade, da perturbação, mas e do temor, do medo, né? Que são coisas que muitas vezes nos paralisa, né? Mas vamos ver o que ele fala aqui, ó. Primeiro, o início do versículo, né? Da questão da paz. Deixo-vos a paz. Jesus é o pacificador por excelência. Não existe mensagem mais pacifista do que a ensinada no Sermão do Monte, pois por ela nos é mostrado como viver em paz a partir de si mesmo. Só o ser evangelizado é capaz de pacificar, pois já aquietou o seu próprio íntimo. Deixo-vos a paz. Dizendo isso, o Senhor nos fala de sua consciência tranquila, pois tendo chegado ao fim de sua excelente missão, tenha certeza de ter nos deixado os instrumentos, olha, ele vai voltar no que a gente já comentou, deixado os instrumentos capazes de libertar nossa alma, de nos fazer vencer nós próprios na luta incessante contra as imperfeições que nos são inerentes. Percebe que ele está falando mais uma vez da questão de nos capacitar para melhor, nos capacitar para encontrarmos, para conquistarmos aquele lugar, né? Aquela condição, não é? E aqui ele está falando, entre todas essas coisas que ele nos capacita, ele está falando da paz. Mas a paz, aquela paz interior, né? Aquela serenidade que independe do que está acontecendo à sua volta, né? Isso que é a paz interior, né? É a serenidade, na verdade, né? A minha paz vos dou. Há no mundo um excesso de campanhas em favor da paz, entretanto, quanto mais se fala nela, mais parece que ela se distancia. Com tanta coisa acontecendo no mundo, né? O que é a paz? Há a paz de todas as formas. Há aqueles que a têm na posse e no poder, há outros que a procuram na própria guerra. A minha paz vos dou. Falando desse modo, o Senhor nos faz ver que a sua é uma paz diferente. Não é baseada em valores transitórios, mas na conquista individual de uma moral elevada. Não na ociosidade, mas no serviço em favor do semelhante. Não na acomodação, mas em uma luta incessante em favor de uma renovação íntima baseada nos valores do Evangelho. Eu acho que essa questão, né, eu acho que a gente não precisa se debater muito aqui, porque eu tenho certeza que vocês têm esse entendimento, né? Não vou lá dou como o mundo a dá. Para o mundo, só tem valor o que pode ser contabilizado pelos recursos amoedados. Só a projeção pessoal se houver poder capaz de subjugar seus semelhantes. Esse é o bem que o mundo luta por conquistar. É nele que o homem comum se compraz. É essa a paz que ele busca. É nisso que ele pensa conseguir sua tranquilidade. Todavia, a conclusão a que chegamos, vou pegar mais uma pastilha aqui, a conclusão a que chegamos é que o mundo material é formado por paradoxos. É visando atingir o poder para governar que o homem mais é dominado. É na busca da liberdade que ele mais se escraviza. É na conquista da paz que ele mais se desassossega. Por isso, diz o Cristo, não vou lá dou como o mundo a dar, pois a sua é uma paz tranquila, segura, conquistada de dentro para fora. Paz que ninguém pode tomar. Paz da alegria de servir, de perdoar, de compreender.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, é aquela conquista, eu acho que tem muito a ver com a nossa fé, né? Porque se você tem realmente aquela fé, que Jesus está no leme, que tudo que está acontecendo, apesar de parecer que o mundo está muito complicado, e né, em algumas coisas assim, Jesus está no leme e tudo que está acontecendo tem que acontecer. Está tudo dentro daquele planejamento maior que a gente já comentou, né? E não adianta a gente se desesperar com determinadas coisas. O que importa é a gente manter a paz interior, a serenidade, para poder tomar as devidas medidas, as devidas providências, né? E não se turbe nem tema em vosso coração. É o que a gente falou, né? No começo. A gente, no primeiro versículo desse capítulo, ele falou, não se turbe o vosso coração. E aqui ele fala da inquietação e fala do medo, né? Ele volta, mas ele acrescenta a questão, essencialmente a questão do medo. Concluindo o ensinamento, o Senhor toca em 2 pontos de grande preocupação nos dias atuais, a inquietação e o medo. O Evangelho é o manual da vida. Se vivenciarmos o que ele nos traz como verdade, construiremos para nós um destino dentro de um patamar maior de segurança e tranquilidade. Então, ó, se vivenciarmos o que ele nos traz como verdade, né? Se a gente tiver realmente isso claro para nós, a gente vai ficar mais tranquilo. É lógico que no nosso patamar evolutivo, a gente ainda vai ficar inquieto, vai ter medo, né? Muita coisa, mas busquemos, né? Busquemos aqui a âncora que ele deixou para a gente, né? Após o Megor Rabi nos falar de sua doce e serena paz e de como conquistá-la, continue ensinando. Não se perturbe nem tema em vosso coração, mostrando-nos que a única segurança está em Deus e na vivência de sua lei. Só assim cultivaremos o equilíbrio em nosso coração, ou seja, em nossa intimidade. Claudete, você Oi. não quer que a gente se reveze para ler, que aí você só faz o comentário, que a sua voz já está ficando assim, faltando para você. A gente está vendo que você está se esforçando a falar. Então, para não piorar, o que você acha? Por enquanto eu vou continuar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá bom. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Olha, se assim procedermos, por que nos perturbarmos? Por que tememos? Tudo o que nos acontece é consequência do que lançamos à vida. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né, gente? Se nos mantivermos no bem, por que a inquietação? Quanto ao que já fizemos no momento anterior de invigilância, não nos preocupemos. Então, o que passou, passou, né? Tem aquela frase do Chico, né? A gente não pode voltar atrás, mas a gente pode fazer um novo recomeço, né? Um novo começo. Então, vamos que vamos. Oi. Além de sabermos da misericórdia maior que rege o cosmos, temos de levar em conta que a vida sempre reage de uma forma didática. Isto é, tudo o que nos acontece tem por finalidade o nosso aprendizado e nosso encaminhamento à lei. Assim, se a dor nos visita, ela nunca será maior do que a nossa capacidade de suportar. Senão, para que senti-la? Com qual objetivo? Isso é muito importante, né, gente?
Dessa forma, podemos agora entender melhor as palavras do mestre. Não se turbe, nem tema em vosso coração. Isso é que essa questão aqui, ó, ela nunca será maior do que a nossa capacidade de suportar. Jesus não vai dar um negócio para gente que a gente não tenha condição de passar. Ele não vai fazer isso. Ele conhece a gente muito melhor do que nós mesmos, né? Então, ele sabe da nossa capacidade, ele sabe dos nossos sentimentos, e se a gente estiver passando por alguma dificuldade, é porque ele está confiando em nós, porque a gente tem condição de fazer. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Olha, agora tem um texto do Emmanuel, então eu vou deixar vocês lerem o texto do Emmanuel, vai? Quem gostaria de ler? Está no livro Palavras de Vida Eterna, é exatamente esse versículo que a gente... Tem 2 textos, tá, do Emmanuel? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Alguém gostaria de ler? Posso ler. Ah, tá. Então vai. Ai, Sueli. Pode ir, Hilda, pode Tá ir. bom, Aí tá você inaugura aqui o teu... Tá certo. Obrigada. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso divino mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado. A infância tenra, Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu, tranquilo, a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia, amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou, por isso, de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procures segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente assunção. Emmanuel. Alguém quer comentar alguma coisa? É interessante que ele vai mostrando, né, a paz do mundo e a paz do Cristo, né? Ele vai fazendo as devidas comparações, né? E depois comparando com as decisões, né? Com os eventos da vida de Jesus, né? Sim. E quem de nós já não pôde experimentar isso, né? No decorrer da nossa vida, as experiências dentro da família, dentro do trabalho, quando a gente se deixou levar por aquilo que era perturbador, porque a gente queria, de fato, movido até, não que a gente não deva ter ambições para melhorar, para crescer, mas a gente erra também, e movido às vezes pela vaidade,
a gente se desgastou por isso, né? Quando, na verdade, aqui no íntimo, era para a gente ter, de fato, naquelas experiências lá da imaturidade, a gente ter se ligado no que verdadeiramente importa. O que que eu quero ser aqui, moralmente falando, né? Então, assim, toda a nossa vivência, a gente vê nessas palavras aí. Exato, muito bom. Zezé, depois a Sueli, depois a Lenice. Zezé? Boa noite, pessoal. Eu ia me oferecer para ler quando a Hilda entrou e falou. Muito bem, Hilda, gostei muito. Realmente ela estava precisando. Mas eu queria fazer um comentário assim com relação à questão do não se turbe o vosso coração e essa questão da paz, né? Porque não tem uma coisa sem outra. E porque se a gente for analisar toda a história da humanidade, né? Cada época tem os seus desafios, né? E nós somos munidos pela providência divina com os recursos para superarmos os desafios que aquele momento nos exige, né? Então, por exemplo, a época em que Jesus veio, né, era uma turbulência só, né, dificuldades mil, escravidão, uma série de problemas sociais, guerras, né? Hoje nós vivenciamos também esses problemas com outros formatos, tal, mas vivenciamos também. Ainda é o homem, vamos dizer assim, longe de buscar essa paz de Jesus, né? Essa paz que ele nos oferece, que é a paz do dever cumprido, é a paz da consciência tranquila, né? Do reino que ele convida. Porque, independente do que ocorre à nossa volta, o importante é como nós enxergamos, como nós sentimos, como nós nos fortalecemos em Jesus para passar por essas provas e essas situações que são, às vezes, individuais, né? A gente, hoje, uma vez eu vi o Haroldo Dutra fazendo um comentário numa palestra que eu achei muito pertinente, porque ele fala assim, hoje, o nosso maior desafio é manter a nossa mente saudável, né? E isso, se a gente não tiver esse refúgio no Evangelho, né, diante de tantos problemas que o mundo enfrenta nos dias de hoje, a gente fica meio lelé, né? Então, é preciso realmente a gente buscar não a ociosidade, né, como nos fala Emmanuel, que é uma paz dos homens, né, uma ilusão, na verdade, mas buscar essa paz que Jesus nos convida a tê-la, né, através da construção do reino de Deus em nossos corações, porque com essa construção, com esse caminho, a gente vai poder enfrentar todas as dificuldades, mas nosso coração vai estar em paz, né? Muito bom. É luta nossa, né? É luta É luta frequente. nossa que a gente está construindo, né? Muito bom, querida, muito bom. Sueli? É mais ou menos nesse caminho que a Zezé falou, né? Essa paz que a gente busca, paz do mundo, ela é tão instável, né? Hoje a gente está, em alguns momentos, a gente está se sentindo em paz, mas como ela lembrou aí, se a gente não fizesse esse trabalho de vigilância, se a gente não tiver muito atento,
as coisas, eu diria, roubam a nossa paz, porque, na verdade, nós não as temos. São uma paz fugidia, uma paz impermanente. Diferente da paz que Jesus propõe, promete, né? Que é essa paz certeza, essa paz que pacifica o coração, essa paz do entendimento, né? Do que ele veio fazer aqui. Ele venceu o mundo, ele mostrou isso para a gente, né? E a despeito de tudo, de todo o poderio da terra, né? Do Império Romano, das riquezas, de tudo, ele mostrou, né? Demonstrou com a ressurreição, né? Que aquela passagem linda, né? E mostrou realmente qual era a vida que ele estava falando, a vida verdadeira, a vida imortal. E aí, isso aí realmente ganhou uma força tão grande, porque a gente se vê como espírito imortais, sabendo que são fases e que a gente precisa realmente alcançar essa paz. E quando a gente alcança essa paz, a gente se torna paz para aqueles que estão ao nosso redor. Então, assim, é muito lindo, né, esse entendimento sobre essa paz de Jesus, né? Eu lembrei também da água, né? Quando ele pede água à samaritana, né? E ele diz que essa água, né? Quem beber dessa água jamais sentirá sede. E é lindo isso. E é preciso que a gente realmente internalize isso. É só isso, gente. Muito bom, Obrigada. Clenícia. Ai, não sei se eu tenho muito para falar mais, porque já falaram tanto, né? Então, eu acho assim que Jesus estava preparando a gente, os discípulos, para caminhar sem eles. E para isso precisa um desenvolvimento de uma fé para que a gente possa ter autonomia espiritual. Eu pensei nos animais, por exemplo. Os animaizinhos, eles ficam ali sob a tutela da mãe e depois ela os solta para que eles possam galgar a sua vida caminhando sozinhos, com todos aqueles ensinamentos. E, logicamente, a hora que o Cristo toca em gente, a hora que ele começa a crescer em nós, é a hora é a hora da nossa autonomia. E a gente vai encontrar nessa paz. Por quê? É a confiança, porque ele está ensinando a gente Deus não vive fora da gente, mas é dentro de nós. É assim que a gente adquire a paz, através das experiências, através dos nossos desacertos, dos nossos acertos, deixando esse Cristo crescer em nós. Nós precisamos desenvolvê-lo por nós mesmos, né? Sem a presença física do Cristo, mas interna, a presença interna dele. Não tem muito para falar, não. Tá ótimo, muito bem, gente. Muito obrigada. Vamos prosseguir aqui, ó. Na sequência, tem mais um texto de Emmanuel. Eu vou deixar, então, vocês leem. Quem gostaria de ler, então? Está no livro Vinha de Luz, capítulo 105, Paz do Mundo e Paz do Cristo. Posso ler? Então, vai. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, João 14, capítulo 14, versículos 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A gente estava falando sobre isso, né? A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Olha que coisa. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório, das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio.
A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Gente, tinha que ser Emmanuel, né, para fechar essa questão, que coisa mais linda, essa página, gente, profunda, né? Então, a gente vê quantas formas de paz, né? Vou deixar você comentar aí, Odete. Oi, desculpa. Não, ele nos chama a atenção, né? Porque muitas vezes a gente está nessa paz doentia, como ele fala aí no último, né? No o sono enfermiço da alma, e a gente não se dá conta, na verdade, né? Então ele veio chamar aqui a nossa atenção aqui em toda. Ele sempre, a maioria das vezes ele relata, ele cita um monte de casos, né? Um monte de casos que a gente às vezes não se dá conta, né? Então ele fala de um monte de situações ociosos. A gente às vezes tira o dia da preguiça, né? Eu tiro de vez em quando o dia da preguiça. Os arbitrários, os vaidosos, enfim, todos os casos aqui, né? E ele só podia encerrar assim dessa maneira mais linda, né? Quando ele fala o sono enfermiço da alma. Às vezes a gente está numa paz, entre aspas, né? E a gente está deixando Jesus dormindo no fundo do barco, né? É assim. Mas vamos prosseguir, vai. Ouvistes o que eu... Bom, Oi, Zezé, fala aqui. só queria só um comentáriozinho em cima disso aí, né? Porque, por exemplo, essa questão da paz, né? Às vezes, nós estamos trabalhando, né, em prol de alguma causa, em algum serviço no bem, e enfrentamos dificuldades, né? Dificuldades financeiras para executar o projeto, dificuldades de pessoas para ajudarem, dificuldades de relacionamento, né, que muitas vezes acontecem também, somos humanos, e as pessoas, às vezes, desistem, porque, não, está muito difícil. Imagina, serviço no centro espírita não pode me... Acho que ela deu uma travadinha. Acho que ela travou, Congelou um pouquinho. congelou, né? Esperar só um minuto. Voltou. Congelou. Pode A minha seguir. internet é uma coisa maravilhosa. Mas eu não sei se vocês pegaram o que eu falei, no sentido assim, de que aí a pessoa fala assim, não quero fazer esse serviço não, porque dá muita preocupação, muito trabalho, não é possível, aí acaba se afastando, né?
do trabalho a ser feito, e porque em busca de uma paz, de uma tranquilidade, né? Mas, na verdade, a pessoa foge ao serviço que a vida lhe apresentou. Porque aflições, né, nós teremos, como Jesus nos falou, mas se a gente não tiver o espírito de serviço, mesmo com as atribulações que a vida possa apresentar, nós temos que vencer essas dificuldades e caminhar para frente. Não podemos achar que o serviço no centro espírita está me causando muita preocupação, não vou lá não. Né? Coisas do gênero, eu fiquei pensando. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Gente, vamos prosseguir aqui, porque senão a gente não fecha aí essa noite. Vamos lá. Ouvistes o que vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, vos teríeis alegrado por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Bom, eu vou dar uma lida, depois a gente comenta, vai. Ouviste o que vos disse, vou e volto para vós. Isso é que deixou muitos segmentos religiosos achando, né, entre outras coisas, né, que ele realmente voltaria de carne e osso aqui, né? Jesus diz novamente da sua necessidade de deixar nosso plano. O que ele vai falar aqui é muito importante. É preciso que entendamos que essa é uma necessidade mais para nós do que para ele. Pois se só a partir do momento em que ele fosse, permitindo assim que vivenciássemos o que ele trazia como proposta de vida, conquistaríamos o amadurecimento, capacitando-nos desse modo para recebê-lo em nosso íntimo. Olha, de novo aqui, o capacitando-nos e de recebê-lo em nosso íntimo, né? Daquela questão da gente exteriorizar o Cristo, né? Mas aqui o que é talvez o mais importante aqui para a gente detalhar, que ele fala, talvez é bom a gente entender, né, que o fato dele ir embora era melhor para nós do que para ele. Era mais importante, melhor não, vamos dizer assim, vamos usar a palavra correta. Era uma necessidade maior para nós do que para ele. Uma necessidade. E eu lembro daquele exemplo que a gente já falou mais uma vez, né? O pai que está com o menino que está aprendendo a andar de bicicleta. O menino fica ali, o pai fica ali junto com o menino na bicicleta, vai ficar com ele, mas tem um momento que o pai tem que largar para o menino aprender realmente. O menino vai cair, vai machucar, mas o menino vai subir de novo e vai tentar de novo, né? Então é isso que acontece com a gente. Mas se o pai não largar, o menino não aprende, né? Não aprende a fazer por ele mesmo. Então, na verdade, é essa a nossa necessidade no momento dele ir, né? Porque enquanto ele estava aqui, estava uma belezinha, né? Todo mundo achando maravilhoso, tudo, ele resolvia tudo, ele fazia tudo, ele explicava tudo, mas eles precisariam aprender a vivenciar tudo que ele deixou, né? E fazer bom uso do próprio livre-arbítrio, né? Então, é interessante essa questão que ele traz aqui, da necessidade. A necessidade, para ele, tanto fazia, com certeza, né? Ele ia estar bem em qualquer lugar. Mas, em termos de necessidade, era maior a nossa do que a dele. Se entendêssemos essa falta como sendo novamente uma vinda exterior, que benefício ela nos traria? Né? Ele quer dizer, se a gente entendesse essa volta aqui, como ele voltando realmente, né? Tudo que ele podia nos ensinar, ele ensinou. Tudo que estava dentro da nossa capacidade de assimilar, né? Ele com certeza sabe muito mais do que a gente tem condição de saber aqui hoje. Mas tudo que a gente tinha condição de assimilar, ele passou para a gente, né? Então, tudo que ele podia nos ensinar, ele ensinou. Tudo está contido no amai-vos uns aos outros. Na verdade, isso resume tudo, né? Portanto, necessário se faz que ele volte em nós por nossa assimilação e prática do bem. Quer dizer, ele vai voltar para nós quando a gente realmente
assimilar tudo que ele deixou e praticar tudo que ele orientou para a gente, né? Porque fisicamente ele poderia ver várias vezes se isso não nos fizesse melhores. O que ganharíamos com isso? Então, havia necessidade nossa, sim, da ida dele, né? Se me amasseis, sentiríeis alegria por eu ir para o Pai. É aquela coisa que a gente, né? Quando você gosta de verdade de uma pessoa, você quer que ela esteja bem, esteja ela onde estiver, seja ela com quem estiver, como estiver, mas se ela estiver bem, né, isso trará alegria para nós, desde que a gente realmente ame de maneira condicional, né? Sei lá. Então, vamos ver aqui, ó. Apesar de não merecer, de não haver necessidade para seu processo evolutivo, Jesus passou por várias dificuldades em sua experiência física. Não temos condições de avaliar nem quais, nem a intensidade destas. Porém, Jesus não foi um ator. O que ele viveu foi para exemplificar. E dessa forma foi verdadeiro tudo o que ele sentiu. Que a gente não tem condição de saber tudo que ele sofreu aqui, né? Sua ida para o Pai, ou seja, para a pura vivência espiritual em plano mais elevado, seria fator de alegria para todos os que verdadeiramente o amassem. E não uma simples alegria, mas uma alegria fundamentada no amor. Quem não se alegra com o bem-estar do ser amado? Assim, se a melhoria de alguém, seja nesse plano ou em outro qualquer, não nos deixa em uma situação de maior contentamento, das duas, uma. Ou não amamos essa pessoa, ou não acreditamos que ela esteja em melhor posição. Avaliemos bem nosso sentimento em relação àqueles a quem supomos amar, para que não nos incluamos entre os que Jesus tão bem definiu como homens de pouca fé, pois se os sabemos em melhores condições, mesmo que distantes de nós, por que não nos alegrarmos? Na verdade, o nosso amor ainda é muito egoísta, né? A gente quer pertinho, quer do jeitinho que a gente quer, né? Porque o Pai é maior do que eu. O texto do Evangelho pode ter sido mal interpretado. Desculpa, o texto do Evangelho, por ter sido mal interpretado, permitiu que muitos se enganassem, identificando Jesus como sendo o próprio Deus. Essa divindade do excelso mestre deu-se devido à nossa imaturidade em relação às questões espirituais. Só a partir do momento em que nos capacitamos para receber maiores informações, o Espiritismo pôde nos revelar a real natureza de Jesus e como ocorreu seu processo evolutivo. O Pai é maior do que eu, Jesus aqui deixa claro que ele não é Deus, né? Deus é maior do que ele. Com sua volta ao Pai, Jesus quer nos falar de sua volta ao plano superior de onde veio, ao estado de perfeita harmonia com Deus. Não que ele, em algum momento na Terra, tivesse se desarmonizado com ele, com o Pai, né? Mas é que aqui, as leis que nos regem são relativas ao estado evolutivo do orbe. As vibrações são mais pesadas e as dificuldades para o perfeito ajuste do espírito às suas reais necessidades maiores. Por isso, o Pai, representando a perfeita harmonia do mundo superior de onde ele vinha e para onde voltava, era maior do que ele. Jesus era maior do que ele, Jesus, né? Porque para estarmos capacitados a habitar esse estado superior, seria preciso nos identificar com o dinamismo universal e não ficarmos presos às nossas necessidades particulares. Nesse sentido, podemos dizer que o Pai é maior do que o eu crístico que existe dentro de mim, né? Pois estar no Pai significa estar em harmonia com todo o cosmos.
E aí a gente vai para o próximo. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. É aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Assim, eu estou contando tudo para vocês aqui, né? Depois, quando acontecer, vocês não vão falar que eu, primeiro que eu não avisei, e depois estou dando todas as condições para vocês suportarem todas as questões que vocês vão passar, e para que vocês realmente creiam em tudo que ele era, né? Não era só um simples homem que tinha alguns poderes especiais, né? Não era uma pessoa especial, como a gente falou no começo, né? Não, era um espírito que passou por tudo que nós passamos e que atingiu uma condição de espírito crístico, né? Por conta disso, ele tinha condições de fazer tudo que ele fez e de antever também as coisas que aconteceriam, né? Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça. Jesus é espírito superior, é espírito puro. Já passou por toda a escala e completou o processo evolutivo de acordo com o seu entendimento que podemos alcançar. De acordo com o entendimento que a gente pode alcançar. Quer dizer, na verdade, é o que a gente pode perceber, mas não quer dizer que a gente percebe tudo, né? Não quer dizer que a gente entenda completamente quem realmente seja Jesus, né? Dessa forma, dentre as várias possibilidades que ele tinha, né? Pois conhecia leis que nós desconhecemos. A premonição era uma delas. Assim podia, com toda segurança, saber o que aconteceria dentro da programação traçada pelo Pai. Lembra que a gente falou dessa programação, né? Para que, quando acontecer a lei como manifestação do próprio Criador, prevê, no exato momento da causa, o efeito consequente. Desse modo, quando agimos, criamos em torno de nós reação do mesmo nível. Lei de ação e reação, que a gente sabe muito bem, né? Assim, é certo que vai acontecer. É só os espíritos adiantados em moral, ou seja, os que sabem ler da cartilha da vida, conseguem perceber com antecedência esses acontecimentos. Afeiçoemo-nos a eles e deixemos que a sua voz soe na acústica de nossa consciência, pois podemos evitar os dissabores ou mesmo nos preparar para que, quando acontecer, estejamos em condições de compreender e desativar em nós qualquer possibilidade de dor e sofrimento. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que nós recebemos também intuições, inspirações, né? E a gente tem que aprender a ouvir essas vozes, entre aspas, né? A ouvir a nossa consciência, né? Porque se a gente realmente se afeiçoar, como ele diz aí, a ouvir essa voz na acústica da nossa consciência, né? O dia que a gente conseguir realmente ouvir a nossa consciência, a gente não vai se equivocar mais. Mas vai ser muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Estais seguros da verdade que está em mim. Aqui ele modificou um pouquinho, né? Vamos voltar aqui. Porque ele fala assim, e eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Ele só usou o creiais aqui. E no lugar do creiais, ele colocou isso, ó, estais seguros da verdade que está em mim. A missão de educador desenvolvida por Jesus tem por objetivo nos trazer segurança, pois nos ensinando como proceder dentro da lei universal, nos dava a garantia da libertação de todas as angústias e inquietações comuns ao nosso estado atual. Revelando-nos assim esse mecanismo superior de conduta e a consequência moral advinda dele, o Senhor se faz confiável em sua condição de guia e modelo, porque em qualquer situação o exemplo é o que educa. A verdade só se manifesta em perfeita harmonia com a soberania
da vontade que dirige todos os acontecimentos universais. Ou seja, vontade divina, né? As leis divinas, a programação divina, seja para os ambientes da Judéia àquele tempo, ou seja para nós, ou seja, vale para nós também, né? E sempre vale, né? Qualquer palavra do Cristo que a gente lê no Evangelho, a gente não vai entender que eram para os pescadores, para as mulheres da época, não. É para o espírito imortal que naquela época estava como pescador, como sacerdote, né? Ou seja, para todos nós. Então, seja para nós, já amparados pela evolução da ciência atual, Jesus ainda está na vanguarda. Sua inteligência e seu modo de proceder ainda chocam os mais avançados, pois, sendo ele veículo da verdade imperecível, ainda não é compreendido, já que nosso alcance espiritual é bastante incipiente. E a gente vai demorar muito para entender completamente, né? Desse modo, faz-se necessário, para a nossa maior compreensão das possibilidades do Evangelho, que fatos marcantes aconteçam, pois só assim nossa pequena fé se capacitará a entender a verdade do Cristo que nele está. Fatos marcantes aconteçam, né? Ele estava falando, né? Ele estava falando que ele estava falando que ele ia voltar, que ele ia ressuscitar, né? E tudo isso, né, o fato dele ressuscitar é que realmente pode ter acordado muitos corações que ainda não estavam acordados até então, né? Não mais falarei muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo, e ele não possui nada em mim. Ou seja, ele estava sabendo que estava nos últimos momentos realmente, né? Realmente. Já não falarei muito convosco. Jesus ainda tinha, como ainda tem, muito a dizer. É lógico, né? Como a gente comentou, ele ainda tem trocentas coisas que a gente não sabe ainda e que ele já sabe, né? Entretanto, após um momento de grandes e profundos ensinamentos, é preciso que se dê um tempo para que toda a lição seja absorvida. Que é o que é o aprendizado normal, né? A criança entra na escola, no primeiro dia, não é despejado nela todo o estudo do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o ensino médio, faculdade. Não, tem que ser aos poucos. E assim com a gente também. Assim chega um instante em que não há mais necessidade de novas palavras, mas de que vivamos de acordo com aquelas que já escutadas. Estou lembrando daquela historinha do João, que eu acho que a Zezé vai lembrar, que nós comentamos já nos estudos. Você lembra, Zezé? Jesus, que pediam para João ensinar, lembra dessa história ou não? Não lembra? O Eval, e ele falava sempre do amor, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? É igual, eu me lembro também o Chico Xavier, né? O Chico, o pessoal chegava para ele e falava: e aí, Chico, qual a novidade, meu filho? É o Evangelho. O Evangelho ainda é a grande novidade, né? Então, a do João é que ele falava, pediam para ele falar, ele só falava. Chegava, né? Juntava todo mundo e falava, amai-vos uns aos outros, né? E aí eu teve uma vez uma pessoa falou para ele, pô, João, mas a gente quer, você viveu com ele, a gente quer ouvir mais coisas, tal, né? Você só fala isso. Então, a hora que vocês aprenderem isso, vocês vivenciarem isso, eu falo outra coisa. Mais ou menos assim, né? Com as minhas palavras assim. Seguindo aqui mais um pouco. É o que se dá constantemente com toda a criação. A vida caminha em momentos de fluxo e refluxo,
Há tempo de plantar, tempo de colher, de aprender, de ensinar, de escutar e de viver. Já não falarei muito convosco. Estejamos vigilantes quando escutarmos o Cristo sussurrando para nós essas palavras. É que é chegado o momento de testemunhar tudo o que ele, há séculos, vem ensinando. E tem essa liçãozinha para você aprender. Vamos à obra, estuda aí e pratica. Depois a gente vê outras coisas. Porque se aproxima o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é a representação de todos os interesses transitórios, né? O mundo é a representação da materialidade, né? Então, a representação de todos os interesses transitórios, materialistas, e que ainda gravitam no plano de nossos anseios. É a nossa parte aqui ainda, nossa parte materialista que a gente ainda tem, né? Se o Cristo, como dissemos, é a vanguarda, o príncipe desse mundo é o atraso. É a nossa retaguarda que grita nos escravizando a desejos imediatistas. O que mais prejudica a manifestação crística em nós é justamente nosso apego a esses bens fugazes e ao poder temporal determinado por esses interesses. São todas as tendências que a gente traz e que a gente tem que trabalhar, né? Que a gente tem que trabalhar. Opa, desculpa. É aqui, é que a gente está, desculpa. Também agora aqui. E ele não tem nenhum poder sobre mim. Aqui ele muda também um pouquinho, né? Porque aqui ele falou assim, e não possui nada em mim. Mas ele fala, ele não tem nenhum poder sobre mim. Realmente, né? Só o maior pode mais, ou tem poder sobre o menor. Na criação de... E não, o espírito domina a matéria. O que venceu o mundo não pode mais ser por ele derrotado. Dessa forma, os sentimentos que ainda escravizam o homem comum nada podem sobre o espírito puro. Ele não se deixa influenciar pelo que é material, por já ter vencido as etapas da evolução destinadas às necessidades de convivência com o imperfeito. Já atingiu a condição de ter sobre tudo domínio, podendo ir e vir, e em quaisquer condições atuar visando ao bem comum. Então, essa tradução diferente dele aqui, na verdade, até explica um pouco melhor, né, o que vem no versículo, né? E, finalmente, gente, o último versículo. Mas para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos, saiamos daqui. Quer dizer, para que todo mundo saiba que eu realmente vou fazer a vontade do Pai, bora, gente, vamos embora, porque a gente tem que levantar, tem que vir, tem que enfrentar o que vem aí à frente. Não vamos ficar aqui na paz do mundo, não. Bora, vamos lá, vamos enfrentar o que a gente tem que enfrentar. Mais ou menos é isso. Olha, mas para que o mundo saiba, aprender é a nossa primeira necessidade, ensinar a segunda. Isso cabe a todos nós que estamos aqui, hein? Elevarmos as nossas vibrações é também importante. Porém, não menos necessária é a nossa adequação aos menos favorecidos, buscando atendê-los em suas maiores carências. Isso tem a ver, por exemplo, com as nossas falas, nos estudos que a gente organiza, nas preleções que a gente faz, né, conforme o público, né, se for um público mais elitizado, você pode usar coisas mais elitizadas, vamos dizer assim, mas um público que normalmente frequenta a casa espírita, é lógico que a gente não vai dizer todos, mas uma boa parte são
são pessoas que ainda estão iniciando na doutrina, não têm grandes conhecimentos. Então, a gente tem que adequar as nossas falas para essas pessoas. Não deixar de manter uma profundidade, mas usar de elementos que essas pessoas todas possam entender, né? Então, ele prossegue aqui, ó. Então, Jesus alternava os momentos em que, na intimidade com seus discípulos, preparava cada um para as suas necessárias provas. E na ambiência da natureza, ou em templos, divulgava suas lições para todos. Então, quando ele estava só entre os discípulos, né, ele falava de uma maneira mais profunda, né? Quando ele falou lá com o Nicodemos, né, ele até falou: és mestre em Israel e não sabes essas coisas, né? Ele estava puxando ali o entendimento dele. Ele era um mestre em Israel. Mas o que ele falou para o Nicodemos, ele só falou para o Nicodemos. Ele não falou para outras pessoas, né? E o que ele falou aqui no Sermão do Cenáculo, ele falou só para os 11, na verdade, para os 11, né? Não 12, porque o Judas já tinha saído, né? Tinha ele, devido à sua excelente psicologia, o sentimento correto da hora em que era importante a intimidade e aí em que se fazia necessário a exteriorização mais efetiva de seus pensamentos. É importante, desse modo, nos fortalecer pela boa leitura, dos estudos edificantes, das reuniões evangélico-doutrinárias, todavia, seguindo a orientação daquele que é o mestre dos mestres, faz imprescindível atendermos ao convite do ide e pregai. Para todos nós isso aqui. Para que o mundo saiba. Ide e pregai para que o mundo saiba. Pois só fazendo desse modo estaremos realizando nossa verdadeira vocação de co-criadores no plano atual a que nos ajustamos. Ide e pregai, né? Lembrando, obviamente, vocês sabem, mas não é ide, vai para a praça pública, não. O ide e pregai, às vezes você faz sem proferir uma palavra, né? Uma única palavra, né? O ide e pregai, às vezes, tem a ver simplesmente com uma atitude sua, né? Que eu amo o Pai, então, ide e pregai, aqui, né? Mas para que o mundo saiba, né? Para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Jesus ama o Pai. E amor em grau supremo. Para efetivar esse sentimento superior, ele se harmoniza com o Criador e vive a sua lei. Porque amar a Deus e tê-lo como Pai é nos adequar à sua soberana vontade, servindo à criação nos mínimos detalhes. Por isso que a gente fala que o ide pregar, e muitas vezes não é proferir palavra nenhuma, né? Mas é nas mínimas coisas da sua vida, nas pequenas coisas, nos pequenos atos, né? Parábola da semente, né? Desse modo, Jesus amou o Pai, porque o Pai o enviou e mandou que amássemos uns aos outros, que perdoássemos incondicionalmente, que exemplificássemos toda a lei. E, sem sombra de dúvida, ninguém mais que Jesus de Nazaré foi, entre todos, o que mais fielmente cumpriu os desígnios do Eterno em todas as dimensões, ou seja, o que mais amou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Mais uma vez, o Cristo expressa o seu dinamismo. Se é preciso cumprir as ordens do Pai, é necessário, então, que nos levantemos, pois o verbo expressa ação. Quantas vezes aí textos a gente trabalhou a questão do verbo levantar, né? Levantar, seguir. Seguir aquele
que é o verbo divino, por excelência, requer disposição para estarmos prontos para servir a todo instante. Jesus sabia da importância daquele momento em que instruía seus amigos. Todavia, tinha certeza da necessidade do testemunho. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, né? Ele sabia para que ele veio, tudo. E se ele era o mestre, era o primeiro que tinha de exemplificar. Portanto, nada de fugir da luta. Era preciso se disponibilizar para que acontecesse o que estava no programa superior traçado pelo Pai. Eita! Vamos-nos daqui. Era como se dissesse aos seus: é chegada a hora. Cumpramos a vontade do Pai, mesmo que essa signifique momentos de grandes sacrifícios. Resumiu aqui a palavrinha final do versículo, né? Este alerta do Filho de Maria ainda se faz importante para todos nós nos dias atuais. Quantas vezes, em vigilância, não nos deixamos levar por instantes de grandes satisfações para o nosso ego e assim deixamos de realizar importantes serviços por simples questão de comodismo? Isso tem a ver com tudo que vocês falaram aí com relação à questão da paz. Desse modo, deixemos o Cristo nos aconselhar. Vamos-nos daqui, ou seja, dinamizemos cada vez mais nosso potencial de amor, pois só Ele nos levará ao Pai, o objetivo de todos nós. Encerramos aqui, crianças. Encerramos aqui. Tem mais um texto só do Emmanuel que, se alguém quiser ler, pode iniciar. Posso ler? Vai. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino do reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes. Momento na atualidade que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Emmanuel. E aí, enfim, mas alguém quer comentar alguma coisa? Não, Oi? não, eu não. Algum comentário, gente? Encerramos aqui, então. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui a nossa reunião de hoje. Encerramos o capítulo 14.
semana que vem, se Deus assim o permitir, a gente está voltando com o capítulo 15 de João agora, tá? Obrigada a todos. Os comentários foram maravilhosos, contribuíram bastante para enriquecer aí as reflexões. Desculpa, né, que a minha voz aqui está terrível, né? E esperamos, então, que semana que vem eu possa estar melhor. Então, muito obrigado por todos aí que contribuíram. E, repetindo, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo o nosso estudo no capítulo 15. Beijinho no coração, fiquem com Deus e cuidem-se.